Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, no programa DigoCast, com a presença do Fabrício Defatti. Ele que é doutor em Ciências Sociais e vai conversar um pouquinho conosco sobre política. Estamos aproveitando aí que esse ano é um ano eleitoral, né? 2024 aí nós temos eleições para vereador, para e para prefeito e para mais o quê? Só, né? Só para Esse ano é esses dois. só para vereador e para prefeito. Então, nada mais do que nós começarmos a falar aí sobre política, esclarecer alguns assuntos, elucidar as pessoas, né, sobre a função, cada papel que o político tem na sociedade. Seja bem-vindo, Fabrício, aos estúdios da Agência Ômega. Seja bem-vindo ao DigoCast. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Parabéns pelo DigoCast, né? Um programa que circula muito em Amambai, na região também. Parabéns por essa iniciativa de estar trazendo aí sempre uma novidade para colocar em reflexão dentro do DigoCast. Então, Fabrício, vamos falar agora sobre política. Fabrício, qual que é a origem da política? O que é a política? A gente fez muito essa pergunta para os vereadores, né? Os pré-candidatos que vieram aquela vez. Então, tipo, é bacana ver a visão de uma pessoa, o que ela acha que é política, quem realmente é formado, por exemplo, e estudou bastante a parte mais sistemática disso. É interessante ver a definição, né? Sim. Rodrigo, a política essencialmente é a organização da sociedade. É como na nossa casa, né? Nós nos planejamos, nos organizamos, assim é na sociedade também. Tem uma esfera da vida em sociedade que é responsável por essa organização, e isso nós chamamos de política. Mas ela pode ser de três tipos, né? A política como nós gostaríamos que fosse a sociedade, que é aquela política ideal para a produção de uma sociedade ideal. Utopia. Opa. Uma utopia, né? Exatamente, uma utopia, embora esse termo ele tenha hoje um caráter mais pejorativo, né? Como se fosse algo de sonho que não pode ser alcançado, né? Na área da ciência política, a gente pensa a utopia como algo necessário para você produzir projeto de futuro para a sociedade em busca dessa sociedade ideal. Então, essa é uma primeira concepção de política, né? A política como a produção de projetos de futuro, a busca de uma sociedade ideal. Uma segunda concepção de política é a política como ela é a política factual, é aquilo que de fato ela acontece, né? Ela acontecendo. E uma terceira é o policymaker, né? Os norte-americanos usam esse termo, essa concepção, que é a política como administração da coisa pública. Então nós teríamos aí a política como organização da sociedade, mas pode ser pensada de três diferentes modos. A política ideal, a política como ela é, e a política como administração da coisa pública, administração da vida social. Você quer destrinchar essa política como ela é para nós? Essa política como ela começou a ser pensada com Maquiavel, que é um grande pensador da área da política, né? Em 1511, quando foi publicada a obra O Príncipe, o Maquiavel que chama a atenção, né, da necessidade de olhar o funcionamento interno da política, né? Então a política hoje, principalmente com as redes sociais, ela está muito escancarada, né? Aparece muito como ela funciona, suas engrenagens, né? Então esse funcionamento da política é a política como ela de fato é. E, Fabrício, quando a gente fala assim na política para administrar a coisa pública, né? É essa política que a gente vê em relação às esferas do poder, tipo o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente. É isso? Exatamente. Aí cada um tem a sua função dentro da administração da coisa pública. Quando nós falamos dessa administração, nós estamos falando da aplicação dos recursos, né, que são provenientes da sociedade, ou seja, dos impostos da classe trabalhadora. Então, esses impostos são os recursos que a política utiliza para melhorar a sociedade, organizar a sociedade e fazer a sociedade funcionar. E aí cada um tem o seu papel, né? Nós estamos falando aí dos três grandes poderes dentro da política, né? Do funcionamento, da engrenagem, da estrutura política, que daí é o poder legislativo, o executivo e o judiciário, né? A política nasce com esses três poderes, Fabrício? Ou antes já existia um outro tipo de política? Não, a invenção dos três poderes, ela está ali no período da Revolução Francesa, né, com um autor chamado Montesquieu,
que escreve o espírito das leis. Então, Montesquieu que vai pensar essa distribuição da política em 3 poderes, né? Os teóricos da política também chamam isso de teoria de freio e contrapesos, né? Você frear um poder que poderia ser absoluto e impactar de um modo muito agressivo sobre a sociedade. Aí nós estamos falando como que uma tirania, né? Então, para evitar isso, você distribui os poderes, evitando que ele esteja concentrado apenas em uma esfera, né? Então, você tem 3 esferas que elas precisam ali intercambiar constantemente, né, nas tomadas de decisões, para que o poder ele não fique concentrado. Isso surge na modernidade, né? Porque se você pensar antes da modernidade, a modernidade que está acontecendo ali, tá começando com a Revolução Gloriosa de 1688, né? Não vamos alterar datas. Que é a Revolução da Inglaterra. Antes disso, você tem o chamado Antigo Regime, onde você tem uma estrutura que você tem a monarquia, a aristocracia e os plebeus, né? Aquilo que a gente vê lá nas disciplinas de história, né? E para você não ter um poder absoluto, tirânico, você tem então a aristocracia que faz esse papel de frear esse poder do rei, né? A aristocracia que é responsável pela dimensão econômica, mas que o rei também respeita os aristocratas, os nobres, nas suas tomadas de decisão, né? Com o fim da aristocracia e o surgimento da burguesia no mundo moderno, você precisa de uma nova engenharia política para frear a possibilidade de um poder tirânico sobre a sociedade. Então, aí que o Montesquieu está pensando essa teoria de 3 esferas dentro da política, né? Uma que cria as leis, uma que executa, a partir dessas leis, aquilo que é captado por meio dos impostos, e uma outra esfera que julga a incoerência ou a inconsistência nessas tomadas de decisão. Que seria hoje o executivo, que executa, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que fiscaliza tudo. Que arruma a casa quando ela está bagunçada, né? Que vai lá e interfere, fala, não, isso daqui está errado, nós precisamos corrigir. Ou, no caso, hoje se fala muito no STF, né, que tem a palavra final para julgar decisões que geraram um entrave, né? Então, diante desse entrave, o judiciário ele passa a ter, o STF dentro do judiciário passa a ter a palavra final para fazer esse julgamento. Eles são mais reativos, então, diante das coisas que vão acontecendo diante da sociedade. Tipo, eles não tomam... tomar partida também já é um ditado popular, né? Tipo, eles não tomam uma posição, eles são reativos às coisas que vão acontecendo e aí torna-se, digamos assim, por parte deles decidirem, aí eles vão intervir nas situações. Então, tipo, eles são mais reativos, não é algo que eles que fazem a engrenagem andar. Eles são uma peça ali Exatamente. de algo que desequilibrou e tem que ser tomada a decisão, então é eles que acabam entrando em jogo. Isso mesmo, Raul, eles fazem a correção do processo quando o processo ele apresenta erros, né? E como que você percebe que é um erro? Porque está em desconformidade com a lei que foi criada pelo legislativo. Quem elegeu o legislativo? O povo. Então, quem criou a lei, indiretamente, foi o povo. Fabrício, assim, vamos lá. Como vai ser a eleição para vereadores, né, e prefeito? Qual que é a função do vereador? Na versão da ciência política, né? Exatamente. Aí voltamos a pensar a política naquelas 3 dimensões, né? A política ideal, a política como ela funciona e a política como administração Da coisa pública. da coisa pública, né? Tanto é que a palavra república, res pública, pode ser entendida como substância pública ou coisa pública, né? Então, por isso que nós usamos o termo a coisa pública, né? O papel do vereador na parte da administração, na parte do funcionamento da engrenagem política, é de criar as leis com base nas demandas da população, né? Ele vai ter que ouvir a sociedade, porque ele é um representante da sociedade, e fiscalizar, né? Fiscalizar o executivo para ver se há um cumprimento daquilo que se espera na aplicação dos recursos públicos. Esse é o papel do vereador dentro dessa engrenagem, né? Então, se cobra muito, às vezes, né, a sociedade cobra muito que o vereador ele tem que fazer esse papel. Claro, ele tem que fazer esse papel, mas também tem outras coisas que envolvem
a vida política, a vida pública do vereador, né? Como é o caso das articulações políticas que elas acontecem, pensando aí na rotatividade dentro do poder ou na manutenção do poder. Tem também a questão de ouvir a sociedade, por isso que os vereadores eles estão sempre procurando as pessoas para conversar, né? Visitando as pessoas, né? Pelo menos é isso que se espera, para ouvir aquilo que as pessoas têm para falar, né? Não é que nem em Atenas que o povo fazia aquela assembleia geral, votavam, né? E aí tinha que criar a lei. Né? É, Agora eles não, eles ouvem, só que essa é uma questão muito importante para a política, né? Porque em Atenas você tem a democracia direta, né? A democracia direta é cada um vai lá, é um voto por cabeça, né? E hoje nós temos a democracia representativa, que você elege alguém para te representar, né? Então a democracia direta ela é o sonho da política, né? Se você entender a política como democracia, né? Por que eu falo assim, entender como democracia? Porque o Aristóteles categorizou a política de 3 formas possíveis, né? Uma seria a monarquia, onde ele assume o papel de ser aquele que é o político, né? Que representa ali a construção da sociedade, né? A organização da sociedade. Essa é uma forma, a monarquia. A outra seria a aristocracia, onde um grupo privilegiado, né? Seja por questões econômicas, por questões de status, né? Esse grupo, então, assume o papel de conduzir a sociedade, né? Houve um experimento nesse sentido no mundo moderno, que foi a ideia da República de Weimar, antes do nazismo, né? Onde criou-se em Weimar a possibilidade de que um grupo de intelectuais conduzisse a sociedade, né? Então, a aristocracia é uma possibilidade também dentro da política. Uma terceira possibilidade, além da monarquia e da aristocracia, seria a democracia, né? Onde a maioria ela vai dizer, então, para onde a sociedade deve ser encaminhada, para onde que deve se organizar a vida social, né? então é por isso que a gente elege representantes hoje, né? Para poder estar tomando essas decisões pela gente, não é isso? Hoje, sim. O ideal seria uma democracia representativa, uma democracia participativa, né? E não representativa. Esse é o sonho de todo mundo que trabalha na área da ciência política, da filosofia política, é a construção de uma democracia direta, participativa, em que nós não precisássemos de representantes. Por que os gregos conseguiram isso 3 séculos antes de Cristo, né? Por que eles conseguiram esse tipo de organização? Porque eles tinham uma base econômica escravista. Então, quando você olha para a democracia ateniense, a democracia grega, ela é muito bonita. Mas quando você olha para a questão econômica, você tem um sistema econômico escravista, né? Então, você tem um ponto falho no sistema ali, né? No mundo moderno, quando você tem a burguesia em ascensão a partir da Revolução Industrial do século XVII na Inglaterra, esse burguês que agora é o detentor do poder econômico, ele vai cuidar dos seus negócios particulares e ele coloca alguém para cuidar dos negócios públicos. Esse alguém é chamado o político. Então, o político profissional ele surge no mundo moderno a partir da ascensão da burguesia, que vai cuidar da esfera econômica, ela se isola lá no mundo econômico e o político ele vai cuidar, então, dos assuntos públicos, esse profissional, né? Agora, ele é um profissional, ele não é mais aquele perfil da democracia direta. Então, é uma democracia representativa em que nós elegemos os nossos representantes para que eles possam legislar, executar aquilo que são os nossos interesses. Interessante. E na onde que entra o sistema que o pessoal fala parlamentarismo? Porque às vezes existe, se não me engano, existe uma discussão às vezes de, no Brasil talvez seria bacana se fosse um sistema parlamentar e não do sistema que é. Aonde se encaixa isso? O parlamentarismo, ele se encaixa dentro do sistema de democracia ou ele é basicamente uma ramificação em si da democracia como um todo? Teve um plebiscito há um tempo atrás, né? 2014. 2014, ó, eu lembro disso. Já faz tempo, hein? Porque existem países que são nesse sistema parlamentarismo, né? Tem sim. Essa é uma questão crucial, Raul, pelo menos em 2 sentidos. O primeiro é o fato de que, quando você pensa a democracia, você não tem nada concreto ainda, você tem uma forma.
e dentro dessa forma você tem que colocar um conteúdo, né? Então, a democracia é uma possibilidade para uma construção melhor da sociedade. Ela é só uma forma. E aí tem um estudo de um cientista político francês, o Lippard-Partey, de 2003, que ele identifica 36 modelos de democracia no mundo. 36. Então, como você organiza essa forma chamada democracia, vai mudar de um lugar para o outro em conformidade com a cultura do povo, né? Então, a educação do povo, a cultura, suas condições econômicas, os seus traços históricos, né, a sua identidade cultural, isso vai fazer com que a democracia ela seja diferenciada de um lugar para o outro, uma vez que ela é só uma forma. Então, o conteúdo, cada localidade vai dar o seu conteúdo, cada país, cada nação vai dar o seu conteúdo para a política. E nesse conteúdo, uma das formas da democracia chama-se parlamentarismo, né? Em que você não tem um presidente, o nosso é o presidencialismo, né? Você não tem o presidente, mas você tem um parlamento, e dentro desse parlamento, dentro desse grupo, né, de políticos que foram eleitos, que são os representantes do povo, foram votados para estar lá, esse grupo escolhe, então, quem que vai liderar o parlamento, que é o chamado primeiro-ministro, né? Então, esse primeiro-ministro que ele vai ter ali a condução, né, a função de conduzir a agenda desse grupo de políticos que vão discutir a organização da vida em sociedade. Então, o parlamentarismo é uma das formas que a democracia assume, enquanto o presidencialismo é outra das formas que a democracia assume. É na Inglaterra, né, que se eu não me engano, que é meio Exatamente. mesclado. A Inglaterra, a França também, né? Onde existe, Exatamente. por exemplo, na Inglaterra, se não me engano, ainda existe a figura da monarquia, né? Não é? A figura da rainha, só que parece que Agora é rei. Do Agora rei, é. né? Agora é rei. Nossa, Agora é rei. porque a rainha viveu 220 anos, a gente sempre falava rainha. Ela rainha, era rainha. reptiliana. É. Exatamente. Então, tipo, lá é meio mesclado, né? Existe essa figura ainda, que é meio um saudosismo por parte deles, né? Eles não conseguem, de certa forma, desapegar desse sistema monárquico, mas, ao mesmo tempo, a parte da política como um todo e como na prática, fica por parte do parlamentarismo, né? Então, Exatamente. tipo, é meio mesclado, assim, né? A França, que fez a sua revolução em 1789, guilhotinou seu rei, né? O Luís XIV foi guilhotinado. A Inglaterra Exposto em praça não pública. guilhotinou, exposto em praça pública, exatamente. E aí até tem uma provocação, né, em relação a isso, porque a França, onde nascem os direitos humanos, né, a discussão dos direitos humanos, Foi onde eles feriram o primeiro, né? é onde eles inventaram a guilhotina, né? É preciso você extrapolar para depois você conseguir equilibrar ali o que Exatamente. é aceitável ou não. E, por outro lado, a Inglaterra tem a figura da monarquia ali, mas ela está mais em função das relações diplomáticas, né, do que das tomadas de decisão. Então, embora você tenha na Inglaterra a figura da rainha, né, que era muito presente, e agora a figura do rei, né, mas você tem o primeiro-ministro, que ele é encarregado dessas tomadas de decisão. E dá a resolver impressão de tudo. que seria bem difícil uma transição para realmente se acabar a monarquia, por exemplo, na Inglaterra, né? Dá a impressão Tem de que matar o rei, tem que guilhotinar o dá a rei. impressão de que não é uma transição fácil, né? Não quer dizer que não seria, às vezes, salutável acontecer isso para o país, para a nação deles, mas tipo, parece que realmente a transição de você realmente deixar de ser um sistema monárquico e fingir que tipo, agora é vida nova e tudo mais, deve ser uma transição muito difícil para um sistema que já está tão enferrujado, está tão implantado tantos anos, né, dentro de um país. Mas eu penso assim, o que tá ganhando não se mexe. Se lá funcionou assim, né? Quando você tem uma máxima que vem do boxe, né? Jogou a toalha, né? Quando você jogou a toalha, né? Você entregou a luta, né? No caso, a monarquia de 1640 até 1688, que é o período ali revolucionário, que vai acontecer na Inglaterra, a monarquia chega a um ponto que ela fala, não, tá tudo bem, então vocês ganharam. Essa nova classe econômica e também política, em certo sentido, que é a burguesia, ela toma o poder, faz a revolução, implanta o seu sistema político, né? E a monarquia, ela joga a toalha, né? Diferente da França, em que você tem ali ainda uma presença muito forte dos ideais aristocráticos e monárquicos do antigo regime,
E aí o rei, até por uma questão de excesso também, o rei vai para a guilhotina. Então, é quase que desnecessário se preocupar com a figura da rainha ou do rei, no caso da Inglaterra, onde você Foi tem uma. consensual, né? Foi Exatamente, onde você tem a consensual. possibilidade de que existe essa figura para discutir as relações diplomáticas, né, para se envolver com as relações diplomáticas, e a vida política ela pode caminhar perfeitamente bem de acordo com o novo regime, né? Então, nas ciências sociais, nós falamos que o papel do político, agora, o político ele é profissional. O político ele é profissional. E a democracia é uma democracia competitiva de mercado, né? Porque- Explica isso. Esse é interessante. É uma democracia Exatamente. competitiva de mercado. Exatamente. E onde os partidos eles competem entre si. Hoje nós temos no Brasil, né, 29 partidos, caiu um pouco aí, né, teve essa alteração, né, da questão partidária, então nós passamos a ter 29 partidos. Então eles competem entre si, então você tem a troca de político de um partido para o outro, há uma competição em busca de novos políticos para que você possa melhorar o seu elenco dentro do partido político. Então esses partidos eles competem entre si pela tomada do poder. Porque como já dizia o Maquiavel, no mundo moderno, na política, o central, o foco central daquilo como a política não é o bem comum, é o poder, né? Então, se você pensa numa política antiga, na Grécia Antiga, naquele modelo de democracia, em que se focava na construção de uma sociedade ideal, da polis, do bem comum, agora, no mundo moderno, a política real, como ela de fato acontece, ela visa o poder. Chegar e se manter no poder. Para que isso ocorra, é necessário que o político e os partidos políticos eles passem a competir entre eles para buscar fatias cada vez maiores de poder, né? O Brasil hoje ele é muito expressivo nisso, né? Porque há anos que nós estamos aí diante de um cenário de enfrentamento político, né? De conflito, de competição política para ver quem consegue buscar mais poder, aí pensando na organização dos partidos. Então, quando você olha o Congresso, quando você olha a Câmara, quando você olha o Senado, você tem aí essa formatação acontecendo ao tempo todo. Ela vai se montando e se desmontando, né? Sim. Em que os partidos eles se organizam, ora num bloco, apoiando o executivo, ora eles se desorganizam e se reorganizam, né? Então, eles estão competindo em busca de mais poder. É uma metamorfose o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. É É um jogo de xadrez, um né? jogo de E xadrez. porque o mais interessante é que, ao mesmo tempo que no Brasil se tem muitos partidos, em contraponto disso, diz que é muito burocrático se abrir um partido. Então, tipo, por que existe esse contraste e, tipo, na sua visão política, nessa parte mais da ciência social, você acha que é tão necessário esse número grande assim de partidos no Brasil? E o que acarreta por essa quantidade grande de partidos, o que acarreta, digamos assim, negativamente para o andamento da engrenagem da política do dia a dia, realmente, para as coisas realmente acontecerem como a população quer que aconteça, né? A princípio, sem fazer nenhum juízo de valor, isso parece refletir muito a própria pluralidade da sociedade, né? Ou seja, a sociedade brasileira ela é crivada por um conjunto muito grande de interesses, dada a diversidade social, cultural, étnica e assim por diante, você teria então os partidos como reflexo dessa pluralidade da sociedade brasileira. Então, eles seriam expressões. A gente sabe que não é assim, né? Exatamente. Então, a princípio, sem fazer julgamento, seria essa a ideia, né? Onde o partido ele teria a sua ideologia partidária, né? Ideologia não pensando numa coisa negativa, mas pensando num conjunto de valores, um conjunto de ideias que constitui o porquê daquele partido existir. E esses valores, essas ideias, expressariam essa diversidade que existe na própria sociedade brasileira. Então, existem muitos partidos, Raul, seria, a princípio, sem fazer julgamento de valor, seria um reflexo da própria Constituição da nossa sociedade brasileira. Agora, na política como ela é, nós sabemos... Ele estava falando da política ideal, tá, Raul? Da utopia. Nós sabemos que, por um lado, muitas vezes esses valores,
essas ideologias partidárias, elas são negligenciadas em função dessa competição que ocorre dentro da política, né? Uma coisa que eu vejo é que quando abre janela partidária, tá todo mundo, vamos mudar para esse para poder fazer digamos assim, a adequação dos partidos políticos, né? Então, essa é a política como ela é. Exatamente, né? A política, o que justificaria ter muitos partidos? É isso que eu falei, o reflexo da própria sociedade brasileira. Mas por que nós entendemos que isso não ocorre de fato? É pensando como a política é, porque muitas vezes as ideologias partidárias elas são deixadas de lado em função dessa necessidade de acordos políticos para se manter no poder, né? Para chegar ao poder, para se manter no poder. E também esse é um dos motivos, uma das razões pelas quais criou-se tantos partidos políticos, né? Para que você pudesse ter um pacote maior de partidos dentro da sua composição partidária. Mas nós vimos isso de 2020 para cá, da última eleição que teve para prefeito, para vereador, né? Que ali você não tem mais a possibilidade de coligação partidária para o legislativo, né? Que nós chamamos da proporcional, né? Uhum. Só para majoritária, que é para prefeito, né? Mudou, né? Então, hoje começa a se reverter um pouco esse quadro. Tanto é que, se eu não me engano, nós chegamos a 35 partidos no Brasil, né? Essas novas reestruturações que aconteceram fizeram que nós caíssemos para 29, então já diminuiu, né? A tendência é diminuir mais, né? Porque eles precisam estar num grupo maior para poder serem eleitos, né? Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Na proporcional você poderia juntar ali vários partidos e fazer o que nós chamávamos de chapa, né? Fazer uma coligação partidária. E isso na última eleição, de 2020, já não podia mais, né? Tinha que ser cada partido ter os seus candidatos, né? E a majoritária ainda pode ter essa coligação, mas já foi barrado, então, a questão da coligação para proporcional, que é para o legislativo. Legal. E, por outro lado, também que nós tivemos nos últimos anos no Brasil uma polarização muito forte, né, entre duas grandes ideologias, duas grandes propostas de construção da sociedade brasileira, né, que aí foi o lulismo e o bolsonarismo, né. Por uma polarização desse tipo, você também acaba que enfraquece os outros partidos, né. Legal. Falando em lulismo e como? Bolsonarismo? Bolsonarismo. Eu já ia perguntar antes, mas você já falou assim. De onde surgiu esquerda e direita? Eu tenho uma historinha, um conto de história, né, que conta isso, mas nas ciências sociais, como que surge a figura dos partidos de esquerda e dos partidos de direita? Como que surgiu isso daí? Vamos pensar que a nossa vida em sociedade ela tem 3 esferas, né? Nós estamos falando de 3 formas de política, nós estamos falando de 3 formas de governo, né? Nós estamos falando de 3 dimensões da política, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos falar mais uma vez de 3, né? Dessa tríade constitui a vida social. A dimensão da própria sociedade, onde estão os trabalhadores, a classe trabalhadora, né? Temos a dimensão do mercado, que é a economia, e temos a dimensão do Estado. Vamos pensar o Estado como esse grande agrupamento político, não o Estado do Mato Grosso do Sul, o Estado de Minas Gerais, Paraná, não, mas o Estado como um grande agrupamento político, que é assim que se fala na teoria política, na ciência política, né? Então, nós temos Estado, nós temos sociedade e nós temos o mercado. Nós temos a política, nós temos a economia e nós temos o espaço das relações interpessoais onde está o trabalho. Quando você é de direita, você pensa o quê? Para desenvolver a vida social, para desenvolver a sociedade, você tem que desenvolver o mercado, né? Se você desenvolver a economia, tudo vai ficar bom. O Estado vai conseguir arrecadar mais, a sociedade vai conseguir se desenvolver melhor a partir dos esforços individuais no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Vão surgir novas e melhores oportunidades. Então, se você é de direita, você pensa em focar mais na economia. Se você é de esquerda, você já começa a pensar diferente, que o Estado ele tem que focar mais na sociedade, né? Porque o mercado ele retira muito do trabalhador, né? Que daí vem a tese do Karl Marx, né? Que é o grande autor da esquerda, né? O grande pensador da esquerda,
que é a tese de que o empresário, para sobreviver, ele explora o trabalhador, ele chama isso de mais-valia, né? Então, você tem uma jornada de 8 horas, com 2 horas, vamos imaginar, o patrão já conseguiu pagar o salário do empregado. E aquelas outras 6 horas que ele trabalhou, então, ficariam para o patrão. A grosso modo, é isso, né? Seria isso. Seria o lucro. Seria o lucro, a mais-valia, né? Então, se você é de esquerda, você pensa o quê? Que a classe trabalhadora, a sociedade, ela é constantemente explorada pelo mercado, pela economia, e o Estado tem que proteger essa classe, tem que proteger a sociedade. Então, a grosso modo, as duas vias de percepção da realidade vão ser nesse sentido. Uma, se você focar na economia, fortalecer o mercado, todo mundo vai se dar bem. Se você é de esquerda, se você focar na sociedade, fortalecer a sociedade, proteger da exploração gerada dentro da economia, todo mundo vai ficar melhor. Legal. O povo. Só que aí entra também, né? O pessoal fala que toda política de esquerda ela é socialista. Isso é real, Fabrício? E o medo do povo de uma implantação de um socialismo que fala. O que é o socialismo, Fabrício? Aí nós temos as pechas, né? Vamos abrindo os leques, né? Vai abrindo os leques. Mas assim, a grosso modo, o que é o socialismo? Nós temos as pechas. Então, como eu disse agora há pouco, nós temos uma realidade no Brasil que é a polarização política, lulismo e bolsonarismo, né? E você tem uma degladiação constante, né, entre esses dois lados, um jogando pedra no outro, né? Então, jogando críticas ao outro. O que eu penso, assim, te interrompendo, que, tipo, não existe como, por exemplo, um Brasil virar socialista. Não tem como. Se você não tá no mercado mundial, se você não tá jogando o jogo da globalização, o trem não funciona. Vamos voltar um pouco. Então, lascou, né? Tem que explicar um pouquinho antes. Agora vem um feixe de perguntas, né, de questões, né, para a gente poder separar elas um pouco, né? Então, todo mundo que é de esquerda é socialista? Não. Você pode ser de esquerda sendo um social-democrata, por exemplo, né? Os norte-americanos têm um pensador da política que vem da economia, né? Mas que atravessa para a política, que é o John Maynard Keynes, né? Que é um social-democrata, né? E não é um socialista, né? A tese do socialismo é uma tese revolucionária. Nós falávamos agora há pouco da Revolução Industrial na Inglaterra, em que a burguesia faz a revolução sobre a aristocracia e toma o poder, né? Toma o controle, as rédeas da história, né? E nós teríamos uma outra perspectiva, então, dentro do socialismo, que a classe operária, os trabalhadores, deveriam agora fazer a revolução sobre a burguesia e tomar o poder. Esse poder significa você destituir a propriedade privada dos meios de produção, que são as máquinas num capitalismo industrial, né? Hoje nós já estamos no capitalismo financeiro, já estamos adiante disso, né? Mas ser socialista, em tese, nós seguimos então a perspectiva do Karl Marx, né, que viveu de 1818 a 1883, a sua grande obra O Capital, mas que também escreveu o Manifesto do Partido Comunista, em que ele traça ali as linhas gerais de uma perspectiva revolucionária, né? Que teria que conjugar duas condições fundamentais. A primeira, a condição objetiva, que é a da própria realidade, que seria uma crise do capitalismo, e ele vai delinear como essa crise poderia acontecer, que é o que ele chama de uma queda tendencial da taxa de lucro, né? Uma vez que a burguesia ela vai desenvolvendo cada vez mais tecnologia, e essas tecnologias elas vão impactar na queda do lucro, né? Porque se você produz cada vez mais, quantidade cada vez maior, uma hora vai saturar o mercado. Exatamente, você tem uma queda desse lucro. Então, isso ele chama de uma condição objetiva da realidade econômica, que é a queda tendencial da taxa de lucro, gerando uma crise no capitalismo, né? Mas para que aconteça a revolução do proletariado, que vai dar o que nós chamamos de socialismo nessa perspectiva, é necessário você ter o esclarecimento da consciência de classe, da classe operária, do proletariado, né?
De fato, essa crise do capitalismo é 1929, né? Quando nós falamos da Quebra. quinta-feira negra, do crash na Bolsa de crash. Valores de Nova York, né? Em que você teve ali a explosão de uma bolha, né? Só que aí numa perspectiva para quem está mais vinculado ao marxismo, a classe proletariado do proletário não estava pronta ainda para uma revolução, Foi né? pego de surpresa. Exatamente. Pera aí. Peraí, não dou conta. Peraí, não dei tava conta. pronta, né? Essa é uma perspectiva teórica, abstrata, né? Aham. Aí você tem uma perspectiva que ela é mais concreta, que nós chamamos de socialismo real, que ela acontece então na Rússia, né? O grande modelo desse socialismo é a Rússia, né? Que vai ali no começo do século passado, então O faz Lenin, né? com Lenin. Lenin, depois o Trotsky, que é um ideólogo, depois o Stalin, né? E você vem até a queda do Muro de Berlim em 1889. E aí você tem outros modelos. Hoje o grande modelo do que se diz comunismo, né, que associa muito comunismo, socialismo, é a China, né? Mas, na verdade, o que nós temos na China hoje é um capitalismo de Estado, né, onde o Estado ele controla os meios de produção e cresce, né, que nós vemos aí um crescimento muito expressivo da economia. Mas está bem longe daquilo que é a teoria do socialismo lá do Karl Marx, está muito mais próximo de um controle dos meios de produção pelo Estado para que a economia possa se desenvolver. Bom, e já que nós falamos de socialismo, explica o capitalismo para nós. Senão dá B.O. O capitalismo... O próprio Karl Marx, vou citar uma frase do Karl Marx, né, do Manifesto do Partido Comunista, que ele diz assim: o capitalismo fez maravilhas que nada tem a ver com as pirâmides do Egito. O capitalismo é muito bom. Pena que eu sofro nele, né? É bom quando você é rico, né? Quando você tem as condições necessárias para usufruir do capitalismo, né? O capitalismo ele te leva a uma possibilidade de um grande sonho, né? Que é a liberdade, né? A Cecília Meirelles, que dizia no poema Bandeira, né? A liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que a explique, mas também não há ninguém que não a entenda, né? O que é a liberdade? A liberdade é um sonho que nós buscamos. E o capitalismo, ele pilha esse sonho, né? Ele infla em nós esse sonho de ser livre, né? E eu ter condições suficientes para, nesse momento, pegar um avião e ir para algum lugar paradisíaco, uma praia, usufruir, né, de uma boa refeição, daquilo que a tecnologia pode me oferecer hoje, um automóvel, né, de ponta do ponto de vista tecnológico, né? American Way of Life. American Way of Life, né? Então, a vida dos sonhos, né, A vida dos é ter sonhos. essa liberdade, né? Agora, o triste do capitalismo é que ele gera exclusão, né? E nós sabemos que essa exclusão ela é própria do sistema capitalista, porque não tem espaço para todo mundo, né? Então, quando você tem um discurso mais inflamado para o lado da direita, vai dizer assim que o indivíduo ele não consegue prosperar porque ele não está se dedicando o suficiente para isso, né? E muitas vezes nós sabemos que não é a realidade, né? Os indivíduos batalham, e tem que ter muita persistência para continuar aí, pelo menos, vivo, né? Sobrevivendo dentro do sistema capitalista. É a Então, maldita palavrinha de meritocracia, né? meritocracia, A exatamente. ilusão que a gente cria de que todo mundo parte do mesmo ponto, né? Exatamente. Então, como dizia o Marx, o capitalismo fez maravilhas, né? Agora, uma pena que nem todos podem usufruir dessas maravilhas que o capitalismo fez. E aí alguém pode dizer assim, não usufrui porque não se dedica o suficiente, não tem os méritos necessários para usufruir. Mas nós sabemos que não é a realidade e por um conjunto enorme de situações, de condições que impede os indivíduos de ultrapassar essa barreira econômica e viver o tão sonhado American Way of Life. A minha opinião é que tinha que ter uma coisa bem no centro, assim, onde pudesse contemplar todo mundo, sabe? Exatamente. Esse é o meu sonho, que surgisse algo aonde as pessoas conseguissem viver bem para ser feliz. E essa é a promessa do socialismo. Só que daí, Só que todo projeto socialista que você vê no mundo, nenhum deu certo. aí você olha uma outra perspectiva, que não é da liberdade, mas é a da segurança, né? O que você quer? Você quer liberdade ou segurança? Parece que essa é a Eu quero aposta os dois.
Então, mas qual que é o sistema que te propicia Como os vai dois? conseguir? Mas aí é que tá. É essa a minha utopia, que surja alguma coisa que Exatamente. consiga contemplar a vida do cidadão, entendeu? Para que ele consiga trabalhar e viver feliz. Exatamente. E me parece que tem crescido hoje na sociedade brasileira essa utopia, né? Porque nós temos aí muitas pessoas que estão descontentes com a polarização, o lulismo e bolsonarismo, né? Esperando surgir algo novo, né? Uma terceira via, né? Que traga uma outra perspectiva que não seja a radicalização à esquerda ou a radicalização à direita, pelo menos do ponto de vista dos discursos políticos ideológicos, né? Onde você possa ter aí a possibilidade de sonhar com a liberdade e a segurança existindo de modo concomitante, né? Mas é isso que tinha que acontecer, né? Esse E logo, né? E no meio desse rolê todo, da onde que surge ali, da onde que vem essa pretensão de surgir o tal, que hoje em dia também é muito pop, de querer se auto-intitular, o liberalismo. O liberalismo surge a partir de que ramificação, a partir do momento que você explica a parte da direita e esquerda, o liberalismo é, de se, ele se lança a partir de que lado e motivado pelo quê? Qual que é a base em si do pensar do liberal em si? Porque hoje em dia é muito popular falar, mas às vezes a pessoa fala, não, peraí, mas eu sou liberal nos costumes. Na economia eu já não sou. Aí já cria ramificação. Depende do que lado que você é liberal. E como que é complicado lidar com o liberalismo. Pra mim sempre foi que o liberalismo ele era o princípio do capitalismo, né? Exatamente. O liberalismo é o princípio do capitalismo. Exatamente. Ele nasce, Raul, junto ali com a Revolução Industrial na Inglaterra. Inclusive, o pensador que é o pioneiro a falar do liberalismo é o John Locke, né? E depois, junto com o John Locke, você tem o Stuart Mill, você tem o Adam Smith com a Riqueza das Nações, que é a ideia de que se você não interferir no mercado, quando eu falo você não interferir, é o Estado não mexer muito no mercado, deixar o mercado por si só caminhará em direção ao progresso, que é uma ideia bem da direita, né? Que é a ideia de que você, fortalecendo o mercado, todo mundo vai se dar bem, tudo vai ficar bom, né? Então, o liberalismo, Raul, ele surge ali na Revolução Industrial como uma mentalidade dos processos históricos e sociais e econômicos que estão acontecendo nesse período, defendendo a liberdade de mercado, né? Só que aí como o liberalismo ele não tinha freio, né? O que aconteceu? Começou a sobrar produto, o pessoal começou a não ter mais lucro e não vender, porque tudo satura. Queda tendencial da taxa de lucro. Justamente. 1929. E aí que começa a surgir Exato. a intervenção do Estado, né? Dentro da economia para poder ter. E aí surge o capitalismo de uma vez por todas, né? Que é o que nós chamamos daí de neoliberalismo. Neoliberalismo. Né? Que o modelo central desse neoliberalismo é o welfare state, né? O estado do bem-estar social, né? E esse estado. Tô lembrando de tudo isso. Esse estado do bem-estar social é muito curioso, porque em grande medida ele se parece com a política de esquerda que hoje existe no Brasil, né? O que é o estado do bem-estar social? O mercado chega para o Estado e fala assim: eu não estou dando conta, você me ajuda. O Estado pergunta: de que modo que eu posso te ajudar? Faz o seguinte, eu vou repassar os impostos para você e você oferece os grandes pacotes para que o trabalhador consiga sobreviver. O pacote na saúde, o pacote na educação, o pacote na moradia, que são as condições necessárias básicas de sobrevivência da classe trabalhadora. Então, esse é o acordo entre o Estado e o mercado. Você taxa o mercado, o Estado taxa o mercado, mas em troca possibilita as condições básicas de sobrevivência da classe trabalhadora. Não, que aí o que acontece? O Estado vai lá, ele provê, né? Saúde, educação, em alguns lugares moradia, né? E aí o salário mínimo ele pode ficar mínimo mesmo. Exatamente, porque não, se você for olhar bem isso, é isso. Porque entendeu? se você colocar hoje, Rodrigo, na ponta do lápis, para uma família que tem ali 2 filhos, né? Para ela conseguir manter no mês a área da saúde, da educação, da moradia. Não mantém. O salário mínimo não mantém nada. Alimentação,
Aí você coloca aí o lazer, né? O transporte, o deslocamento necessário. Quanto que teria que ser um salário base hoje para a pessoa ela sobreviver? R$ 6.000, né? Olha quanto que está o salário mínimo. Então não dá. Então esse acordo entre Estado e mercado é o neoliberalismo, é uma nova forma que o liberalismo ele assume com o chamado welfare state. E você tem hoje políticas que vão muito nessa direção, né, de fazer esses acordos entre o Estado, entre o mercado, para que o mercado possa continuar progredindo, né, crescendo, ou pelo menos sobrevivendo em determinadas Aí eu acho que a regiões do nossa globo. população brasileira precisa começar a furar essa bolha logo e tentar mudar isso daí, porque, cara, você viver de pacote, de ajuda do governo, de projeto social, não dá. Aí voltamos àquela ideia, a crise da utopia, né? Furar essa bolha em direção para qual lugar? O primeiro é furar, depois a gente vê o que vai acontecer. Qual que é o horizonte que está ali na nossa frente? Então, hoje nós temos uma grande crise, que é uma crise de construção de projetos de futuro. E aí é bom a gente pensar que esse ano é ano eleitoral, né? E que o eleitor que está assistindo, que está nos ouvindo, que possa refletir conosco, no sentido de tentar identificar nos candidatos quais são os seus projetos, né? Quais são os projetos para um futuro próximo, para os próximos 4 anos? O candidato ele tem projeto? Esse projeto é exequível? Né? Porque às vezes o candidato ele promete demais, às vezes o eleitor ele vê que não vai dar conta de cumprir tudo aquilo, né? Então tem uma camada da classe eleitoral que eu acho que tem uma consciência no sentido de pensar nessa direção, mas eu diria que está em torno de 30%, né? De todo o conjunto do eleitorado brasileiro, né? E você tem outros 70% que nem sempre analisam esses projetos. É claro que em localidades menores, municípios menores, as pessoas votam muito pelo sentimento de gratidão, o que é algo razoável, né? Na medida que já viu que algo foi feito por ele, pela sua Funcionou, né? família. Funcionou, né? Mas eu acho que é uma necessidade muito grande nós conseguirmos, de algum modo, reconstruir a possibilidade das utopias, de pensar projetos de futuro, ou seja, a política como a produção, a organização de uma sociedade ideal projetada no futuro, né? Então, esse era um primeiro sentido que nós falávamos no início, né, sobre a política, né? A A política política como ideal, né? ideal, como construção da sociedade ideal, né? Outra coisa que é legal a gente pensar também, Rodrigo, como é ano eleitoral, o desafio das pessoas de se colocarem como candidato, né? Eu acho que uma vez que a pessoa ela se coloca como desafio, eu quero ser candidato, ela começa também a entender mais a política, né? E isso é muito importante, participar também dessa construção dos cenários dos partidos políticos, né? Essa participação é importante. É estudar também, né? Tipo, por exemplo, eu acho que as pessoas têm que ter, ao mesmo tempo, a abertura de se colocarem à disposição, só que elas também criarem um senso de responsabilidade que, a partir do momento que elas se colocam à disposição, elas têm que ter uma capacidade técnica e de conhecimento sobre a política como em si, para que ela realmente possa fazer a diferença. Porque é aquela história de, como é que fala? É igual o De Tiririca, eu vou não, entrar lá depois eu não, vejo. não, tipo, de boas intenções, o inferno tá cheio. Então, tipo assim, tem que ter a boa intenção, só que você tem que entender como que a engrenagem trabalha, né? Pra você realmente poder fazer a diferença. Porque às vezes acontece muito de se elege, chega lá, se decepciona porque não conseguiu fazer tudo que ele queria fazer, porque ele não entendia muito bem como que a banda toca, né? Tem que entender como que a engrenagem gira. Então, tipo, as pessoas se prepararem, se colocarem à disposição, mas ao mesmo tempo se prepararem, se colocarem nesse senso de responsabilidade, de entender como que a política é, para que aí sim ela possa botar em prática aquilo que ela tanto quer mudar, tantas coisas que ela realmente quer ajustar. Porque às vezes só tem intenção não consegue. Tem que saber como que você vai colocar em prática a sua intenção e fazer realmente dar certo, né? Exatamente. E uma outra coisa que passa por aí também, e que é um grande perigo hoje, na realidade que nós vivemos da polarização política, é a pessoa se sentir impelida, exigida a tomar um lado nessa polarização, né? Porque os dois lados têm propostas
boas, os dois lados têm propostas ruins. Os dois lados têm atitudes boas, os dois lados têm atitudes ruins. Então, quando você polariza, você perde a oportunidade de um bate-papo como esse que nós estamos fazendo aqui no canal, né? De você conversar sobre política, né? Porque quando você se coloca na condição de ser lulista ou bolsonarista, me parece que você engessa a possibilidade de criar um espaço de diálogo sobre a política, sobre a construção de uma sociedade cada vez melhor aí no futuro próximo para as novas gerações, né? Justamente. Então, tomar um cuidado para não se colocar muito de um lado apenas, né? Procurar visualizar a possibilidade de verificar do outro lado também o que tem de bom, né? Porque não é que um lado está totalmente certo e o outro está totalmente errado. Por isso que eu falo, essa terceira via ela precisa surgir logo. Alguém que consiga pegar o melhor dos dois lados e pôr em prática tudo isso. Exatamente. Porque a gente não pode dizer que a esquerda é toda ruim e não pode dizer que o capitalismo é todo ruim. Exatamente. Tá? E eu acredito que existem coisas boas dos dois lados. Exatamente. Então, como tem coisas ruins como tem que coisa, precisam ser mas aí melhoradas dos dois lados. a gente precisa pegar o que é de melhor e botar em prática. Exatamente. E o que é de pior a gente tem que varrer. Tirar do jogo e acabou. Nos anos 90, começou a se falar muito em cyberpolítica, cyberespaço, cyberpolítica, e visualizou-se a possibilidade de uma melhora significativa na participação, no debate político, com a construção da internet, desse espaço cyber, né? Mas quando essa polarização apareceu, e principalmente no que nós vivemos no Brasil aí nos últimos 5, 6 anos, essa polarização levou embora a possibilidade de usufruirmos melhor desse cyberespaço, da cyberpolítica, né? E, por outro lado, também nas relações cotidianas, nas micro-relações, quando a gente encontra alguém na rua, né? Quando a gente para ali para prosear, trocar uma ideia, essa polarização, a presença dessa polarização inviabiliza o debate político, né? Porque você já tem um rótulo, um rotulando o outro, e impossibilita de que você possa pensar a política. Fabrício, teve lugares que eu deixei de frequentar, Fabrício. Por quê? Exatamente. Porque a gente tinha uma amizade, uma coisa tão boa, tão legal. Começou a polarizar, o povo parece que fica... Cara, o povo bitola. Exatamente. E os dois lados sofrem com isso, Sim. dessa polarização, né? Sim. Tanto o lulismo quanto o bolsonarismo, ambos os lados sofrem, né? Porque quem está preso a essa polarização e não faz um esforço para se soltar disso, né, vai ter que procurar só aquele espaço onde ele consiga conversar, onde ele consiga prosear. Ou não falar sobre política. Ou não né? falar sobre política. O que é difícil, né? O que é difícil. Porque, cara, a política está entranhada na sociedade, nas pessoas, em tudo que é lugar se fala de política. A gente vive política. E é bom falar de política. E é bom falar de falar política, porque a gente está falando de uma coisa que para melhorar a sociedade. Exatamente. As pessoas não entendem que quando a gente fala de política, a gente está falando de projetos, nós estamos falando de administração, nós estamos falando de projetar coisas para um futuro melhor. Exatamente. E tá difícil. Tá difícil, mas Tá vamos difícil, vencer. mas não é impossível. Não é impossível. É aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, Exatamente. vamos nessa. Tem gente que fala que eu não gosto de falar sobre política partidária, eu gosto de falar da política social e tal. Mas só que às vezes você vai analisar as duas coisas, infelizmente tá entrelaçada. Essa coisa Se você não entender a política partidária, você não vai conseguir fazer a engrenagem girar para que a política social aconteça, né? Então, tipo, infelizmente, de certa forma, assim, se for ver todo como que é montado o sistema político no país, ou você arruma uma forma de mudar totalmente a engrenagem e colocar uma nova, e que a gente fala assim, uma nova utópica, no sentido de ser a mais perfeita e mais bem lubrificada possível, ou você tenta se adaptar e entender como que essa atual tá aí há muito tempo meio emperrando, mas está indo, e conseguir driblar ela da melhor maneira possível para que você consiga botar em prática aquilo que a sociedade pede. Né? Porque senão você fica nessa, eu não gosto do jeito que é. Só que se você não gosta do jeito que a engrenagem não vai ser você sozinho que vai mudar ela. E aí, como que você vai fazer? Como que você consegue lidar com esse equilíbrio? Ou eu lido com a engrenagem que tem e tento lidar com ela da melhor maneira possível, ou eu tento mudar essa engrenagem, coisa essa que a gente sabe que é uma utopia ainda maior do que a utopia de tentar fazer uma sociedade melhor, né? Então é bem complicado esse contraste que a pessoa fica na cabeça.
E a palavra é persistência, É né? persistência. Exatamente. Persistir. Eu acho que aconteceu uma Persistência. mudança de cenário muito grande ultimamente com a política, que as pessoas começaram a ter um pouco mais de certa forma, esperança em relação a como a política pode realmente melhorar e como ela realmente pode se tornar algo realmente benéfico para a sociedade, não algo que não se gosta de se discutir, não vai ter jeito, não vai ter como melhorar. Eu acho que houve uma certa mudança. Ao mesmo tempo que nem você comentou sobre a polarização, eu acho que a partir do momento que se surge a polarização e certos extremos extrapolam, eu acho que é meio que um sistema meio que reativo, acho, da sociedade de automaticamente se Querer extrapolou, mudar. conseguir moldar para conseguir encontrar um equilíbrio. O Acho que caos precisa expandir para aí você conseguir tem uma... tentar achar o direcionamento mais equilibrado em si da ideia. Né? O caos gera ordem e a ordem gera o caos, né? Infelizmente tem que ter o caos, né? Passar pelo caos é difícil, né? Você está bem poético hoje. Ai, hoje eu tô... Gente, hoje eu tô... Vocês não têm noção de como eu tô. O caos gera ordem e a ordem gera o caos. Fabrício, estamos numa pergunta clichê do programa. Se você tivesse um conselho pra dar pro Fabrício pequeno, pro Fabricinho, qual que era o conselho que você daria pra ele? Um conselho que eu daria Um para o conselho pra Fabrício. dar pro Fabrício. Persista. Persista. E eu me lembro nisso, Rodrigo, que nós nos conhecemos tem 12 anos. Eu cheguei em 2012 em Mumbai, né? 2024 agora. Cheguei em fevereiro, vai fazer 12 anos, e logo nós nos conhecemos, né? Por causa da universidade, né? Não, nós nos conhecemos no boteco. Nós nos conhecemos no boteco. Mas vamos deixar essa história pra outra hora. Deve ser quando eu parei para pedir uma informação, né? Eu acho que a gente jogou um sinuca, hein? Mas essas coisas a gente não conta ao vivo. Quer dizer, nem gravado. E a questão da persistência, Rodrigo, eu lembro muito bem desse espaço temporal, né? Porque quando eu cheguei, deve se recordar, você me ajudou a comprar os equipamentos de computador, impressora, scanner que eu precisava para me instalar aqui para poder começar os trabalhos dando aula, né? Uhum. E você veio sempre persistindo na direção da questão da informática, da questão da realização de diagramação. Em 2014, eu tive a oportunidade de coordenar uma semana acadêmica, você ajudou a organizar a semana acadêmica. Eu tenho até hoje o cartaz que você fez em 2014 para a semana acadêmica. E hoje você está com o canal DigoCast, né? E você sempre persistindo, né? Então, acho que esse é um conselho que eu me daria, que eu vejo em ti também, e que eu daria também para as pessoas que estão nos assistindo, né? Acho que as pessoas que nos veem, né, não vê o quanto a gente trabalha, né? Exatamente. A gente trabalha. Persista, né? Temos que persistir, esse é o conselho. Então, a nossa vida ela é cheia de frustrações. As coisas começam a dar errado, outra coisa dá errado, né? Nem sempre sai do jeito que nós projetamos, né? Mas nós precisamos persistir sempre, né? Porque nós vamos colher fruto. E na política é assim também, né? Nós caminhamos numa direção, na construção de uma forma de sociedade, às vezes não dá certo, nos frustramos, mas temos que persistir e criar perspectiva de futuro, no sentido de estar sempre participando da política. Por isso que eu volto a dizer, eu tive a experiência de ser candidato a vereador na última eleição, não quero mais participar, né? Foi uma experiência, voltando à ideia de que existe um tipo político profissional, né? Eu acho que eu tenho outra profissão, não é a minha profissão, mas a título de experiência foi ótimo, foi muito enriquecedor no sentido de ver a política do outro lado. Quando eu começo a disciplina de ciência política na universidade, eu sempre comento para os alunos, eu falo que vocês não vão aprender a fazer política, que vocês vão ver teorias, perspectivas, concepções sobre a política em diferentes períodos, em diferentes sociedades, mas vocês não vão aprender a fazer política. Então, é uma ciência política e não uma ciência da política. Para você entender mais o funcionamento dessa engrenagem política, você tem que participar, tem que estar dentro. Então, também deixo essa ideia para que as pessoas procurem estar dentro, na medida do possível, se colocar como candidato, colocar o nome à disposição nos partidos políticos, para entender cada vez mais o funcionamento dessa engrenagem política. Legal. Raul, perguntas? Tranquilo? Por enquanto, até agora eu acho que eu fui sanando tudo que eu tava em mente. Eu quero deixar o microfone aberto aqui, Fabrício, para você fazer suas considerações. E desde já
agradecer a sua presença, elucidação pra gente legal sobre política, um viés das ciências sociais, um pitaquinho da história, né? E assim, política, ela tá em todo lugar. Não tem como a gente fugir da política, né? Não tem como. Um Brasil que ainda a gente é obrigado a votar também, então vamos fazer isso com consciência, né? Aprender sobre para poder estar escolhendo, né? As pessoas de uma forma mais racional e que tenham projetos para um futuro melhor de toda a nossa população. Mas deixa aí para você aberto o microfone e é isso. Mais uma vez agradecer, Rodrigo, Raul, pelo convite, por essa possibilidade desse bate-papo, dessa prosa, que é sempre muito enriquecedor você poder trocar ideias, né? Prosear sobre um assunto tão importante que é a organização da vida em sociedade, que é a política. Então, quero agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar vocês pelo DigoCast, que está aí nos celulares da população de Amambai, também de outros municípios, e com certeza logo estará em outros estados, aí no cenário nacional. Então tá. Fabrício, muito obrigado pela presença aí. Tamo junto aí. Tamo junto.